Olá a todos, vamos então iniciar a nossa primeira aula aqui da disciplina de computação gráfica, né? Sejam bem-vindos. Eu vou começar falando um pouquinho das áreas de aplicação de computação gráfica, né? Vou começar mostrando alguns exemplos de aplicação, né? O primeiro que ocorre, né, são as áreas de animação ou de cinema, né? Que é uma área aí bem visível, aí, bem chamativa aí, que envolve o uso de computação gráfica. Então, né, diversos filmes aí, inclusive blockbusters, né, que fazem uso, né, da computação gráfica como parte de sua produção, né? Então é uma importante aí área de aplicação, né? Ainda na área do entretenimento, né, temos a parte de jogos aí, que, né, muitos de vocês certamente conhecem, né? Jogam e são, né, usuários e se divertem aí com jogos que fazem uso fortemente aí da computação gráfica, né? A área de treinamento é uma área também muito importante, onde a computação gráfica pode contribuir bastante, né? Você tem aí, por exemplo, simuladores de voo, né? Ou mesmo na área militar aqui, simuladores aí de situações de perigo, né? Onde é importante que a pessoa, né, se adestre o máximo possível, né, em situações onde ela não corre risco, né, para depois, né, utilizar né, no mundo real, né, um avião ou um equipamento aí que pode proporcionar aí algum risco à sua segurança, né? Uma vez que ela já treinou no simulador o suficiente, né, ela já fica mais apta a cometer menos erros quando chegar na situação real, né? Área de visualização científica, né, onde você tem aqui simulações de fenômenos físicos, né, no caso aqui de fenômenos químicos, e você tem umas grandes possibilidades com computação gráfica, né, de visualizar fenômenos que, por exemplo, fogem aí, por exemplo, que estão numa escala onde a visão humana não conseguiria enxergar, por exemplo, a interação entre moléculas ou a interação entre campos magnéticos, né, nesse exemplo, né, que são aí importantes também áreas de aplicação, né? Área de aplicação em medicina, né? Tanto na parte de simulação e treinamento médico, quanto na parte de exames não invasivos, né? Você tem aí importantes também, uma área onde a computação gráfica pode contribuir bastante, né, como parte das suas aplicações, né? Então você pode ter ambientes aqui de treinamento virtual ou ambientes de realidade aumentada ou simplesmente de realidade virtual que auxiliam, né, o profissional de medicina a ser mais preciso nas suas ações ou ser mais preciso nos seus diagnósticos. Realmente é uma área aí onde a computação gráfica pode contribuir consideravelmente, né? Bom, falando um pouquinho então, né, definindo, né, o termo computação gráfica, né, a gente vai entender a partir dos problemas relacionados à computação gráfica. Então, um dos grandes problemas relacionados à computação gráfica é a transformação de dados em imagem, né? Esses dados, essencialmente, são dados geométricos. Então, você tem uma sub-área aqui, conhecida como modelagem geométrica, que se ocupa, né, da produção, do armazenamento e da manipulação de dados geométricos, né? Quando você tem a transformação efetivamente, né, de dados em imagem, também conhecida como síntese de imagem, né, muitas pessoas chamam esse processo de computação gráfica, né, mas você também vai encontrar na literatura como síntese de imagem. Então é uma área correlata também da computação gráfica. Quando você tem o caminho inverso, né, a partir da imagem você quer obter informação sobre os dados que geraram aquela imagem, você tem aí a área de visão computacional, né, que é uma área também muito utilizada hoje, né? Sondas, equipamentos robóticos, né, ou mesmo aquele juiz virtual, né, tipo tirateima, né, é um processo aí que usa visão computacional, ou seja, a partir da imagem você obtém informações dos modelos que geraram aquela imagem, né? Quando a sua entrada de dados é uma imagem e a saída também é uma imagem, você tem uma sub-área conhecida aqui como processamento de imagem, né? Então veja que, né, nós temos que entender aqui, né, o que são os dados geométricos, como manipulá-los, como gerar esses dados geométricos, entender completamente o que são imagens, né, como
manipular imagens, como tratar as imagens e, finalmente, entender o processo de transformação entre dados e imagens, ou seja, entender esse processo aí de câmera virtual, né? Bom, para entender esse processo, né, eu vou começar com as definições básicas. Então, sempre que a gente quer resolver um problema no computador, né, a gente vai trabalhar aqui com o paradigma dos 4 universos, né? Significa que eu vou partir de um problema físico, ou seja, um problema que está no universo físico, né? A partir desse problema, eu vou encontrar uma equação matemática para esse meu problema, ou seja, eu vou transitar aqui no meu universo matemático, né? Como eu quero resolver esse problema utilizando o computador, né? O computador tem uma quantidade finita, uma quantidade limitada de memória e de recursos de processamento. Então eu preciso, né, transitar aqui para um universo de representação, onde eu represento essa modelagem matemática por um número finito de símbolos e por algoritmos que eu tenho certeza que vão terminar num tempo razoável, né? Ou seja, então, a partir do meu universo de representação, eu posso partir para o meu universo de implementação, ou seja, onde eu vou escolher uma linguagem qualquer de programação, né, seja C, C++, Python ou Pascal, enfim, a linguagem que é melhor você dominar, né, e vou implementar então esse modelo, né, numa linguagem de minha preferência. Então, partindo desse pressuposto, né, nós vamos entender um pouquinho de geometria da computação gráfica, né? Como eu estou partindo de dados geométricos, eu pressuponho que eu tenho objetos geométricos no meu conjunto e que eu quero fazer transformações nesses objetos geométricos, né? Então, veja, a escolha natural, né, a princípio, seria utilizar a geometria euclidiana, que é aquela que a gente está mais acostumado, né? Então, tem várias vantagens aí. Tem uma representação fácil aí de colocar no computador, utilizando a geometria euclidiana. Eu tenho transformações aí que me permitem fazer rotações, que me permitem fazer transformações de escala, que me permitem fazer translações, né, de maneira relativamente fácil também, né? O problema com a geometria euclidiana é que todas essas transformações que a gente comentou, elas preservam paralelismo. E, né, se a gente observar aqui uma fotografia, né, eu vejo que linhas que são paralelas no mundo real não estão paralelas na minha fotografia. Ou seja, houve alguma transformação aí geométrica que não preservou o paralelismo, né? Então eu preciso aí de uma geometria envolvida que não preserve o paralelismo. Então, a partir daí, nós pensamos então no modelo de câmera, o modelo simples, né, de câmera de furo, também chamado de pinhole, né, que faz a projeção aqui sem preservar o paralelismo, né, faz uma projeção aqui com perspectiva, né. Nós vamos entender como funciona esse modelo, né, a partir de agora, né, e basicamente a gente vai usar uma geometria que se chama geometria projetiva, né. E a ideia é que justamente eu ter ferramentas que me permitam fazer essa operação de projeção de maneira natural a partir da geometria que eu escolhi. Então, o que é o espaço projetivo, né? Eu vou chamar de espaço projetivo de dimensão n, né, ou RPN. Ele vai ser o conjunto de todas as retas em Rn mais 1, né, que passam pela origem, né, excluindo a própria origem. Então eu vou ter um conjunto de retas, né? Os meus objetos geométricos agora vão ser um conjunto de retas que passam pela origem, né? Então veja, um ponto P aqui projetivo, né, pertencente ao RPN, é uma classe de equivalência, né? Isso significa que daquela reta eu posso escolher qualquer representante para indicar o meu ponto específico, né? Então veja um exemplo aqui no nosso R2 projetivo, né, representado aqui pelo R3. Veja que eu tenho duas categorias de pontos aqui, né? Eu tenho pontos aqui que estão aqui no plano XY, né, e pontos que não cortam esse plano aqui, né, que eu vou chamar de pontos afins, né? Ou seja, pontos cuja última coordenada aqui é diferente de 0 e pontos cuja a última coordenada é 0, né?
Então essas duas categorias de pontos se diferenciam por uma característica que vai ajudar na nossa projeção. Então esses pontos vão ser considerados pontos afins e os pontos que estão aqui, cuja última coordenada é 0, vão ser chamados de pontos no infinito, né? Vamos entender agora uma transformação projetiva, né? Então, se a gente está pensando no R3 projetivo, uma transformação seria uma função aqui, né, do R4 em R4, uma matriz, na verdade, onde a gente pode dividir essa matriz em 4 blocos, né? Então, eu tenho um bloco 3x3 aqui, que é o responsável por todas as transformações lineares que eu teria no R3 com a geometria euclidiana. Eu tenho aqui um bloco 3x1 aqui, que é responsável pelas operações de translação, né? Eu tenho um bloco 1x3 aqui, responsável pelas operações de projeção perspectiva. E no final eu tenho um bloco 1x1 aqui, responsável pelas operações de escala. Então veja, eu consigo representar todas as transformações que eu teria no espaço euclidiano, mais a transformação de projeção, né, a partir de uma matriz quadrada, só aumentando uma dimensão. Bom, para modelar então a nossa câmera virtual, o que a gente precisa, né? De um centro óptico, ou seja, um centro de projeção, né? Um plano de projeção π a uma distância f desse centro, né? Um sistema de coordenadas aqui com a origem no centro de projeção, é importante, né? E com os eixos perpendiculares a π, né? Então, se a gente olhar para a nossa figurinha aqui, né, eu tenho um sistema de eixos aqui perpendiculares, o eixo Z está apontando para o plano π de projeção, e eu tenho um ponto P aqui que vai ser projetado no ponto P minúsculo aqui no nosso plano π, né? Então veja que eu tenho uma reta ou um ponto projetivo aqui, né, de coordenadas alfa, x, y, z, né, onde x, y, z é coordenadas do nosso ponto que será projetado, né? O ponto P minúsculo, que é a projeção, necessariamente tem coordenada z igual a f. Então veja que a operação de projeção fica muito simples, né? Basta eu encontrar o alfa aqui correspondente, né, que é f sobre z, né? Multiplicando o alfa pelas coordenadas, eu vou ter exatamente a última coordenada z igual a f e, consequentemente, as duas primeiras coordenadas x minúsculo e y minúsculo, né, equivalentes a esse ponto P projetado, né? O problema é que a nossa posição da câmera virtual pode não coincidir com a origem do sistema, né? Então eu preciso aí de alguns sistemas auxiliares na hora de elaborar essa projeção, né? Então, por exemplo, eu vou chamar de sistemas de coordenadas do mundo, né, que é um sistema onde eu vou posicionar a minha câmera, os meus objetos geométricos, as minhas fontes de luz, né, e tudo mais que compuser a minha cena que eu estou querendo projetar, o que eu estou querendo simular no meu computador, né. A partir do sistema de coordenadas do mundo, eu posiciono meus objetos, né, e aí eu tenho um sistema de coordenadas de câmera, ou seja, eu preciso fazer daqui para cá uma translação e uma rotação de modo a alinhar o sistema de coordenadas do mundo com o sistema de coordenadas de câmera, né? Já no centro de projeção, ou no plano de projeção, né, eu tenho um sistema de coordenadas que será chamado de sistema de coordenadas de imagem, né, que está associado ao plano de projeção e agora é um sistema bidimensional, né? Depois desse sistema de coordenadas de imagem, eu preciso passar para um sistema de coordenadas de pixel, né, que tem a ver com o dispositivo ao qual será exibido a minha imagem, né, que pode ser a tela do computador, pode ser a tela do seu celular, né, ou pode ser essa tela aqui inteligente que nós estamos trabalhando, né, e aí cada sistema de coordenadas de pixel terá sua característica específica, né, em termos de qual o tamanho, né, que representa o pixel dentro daquele dispositivo específico. Então isso deve ser levado em consideração aí na solução das equações também. Bom,
a partir desses sistemas, então eu consigo montar as minhas transformações de câmera, né? Ou seja, eu tenho aqui uma rotação, uma translação, né? Uma operação de escala, né? Aqui efetivamente eu tenho a operação de projeção e aqui eu tenho a conversão para o meu sistema de coordenadas de pixel, né? Então, compondo todas essas transformações, veja que é uma multiplicação de matrizes, né? Eu consigo, de maneira fácil aqui, pegar um ponto qualquer e projetar no meu sistema de coordenadas aqui, ou no meu dispositivo desejado. Bom, pessoal, para as próximas aulas, então, eu vou pedir que vocês utilizem aí 2 softwares específicos, né, para a gente acompanhar ou fazer as atividades desse curso, né? Um software é o software Lazarus, né, que é uma ideia de desenvolvimento, né, em linguagem Pascal, só para a gente fazer alguns exemplos, né, para poder colocar um pouquinho a mão na massa. E o outro é um software de traçado de raios, né, ou uma técnica de visualização chamada Ray Tracing, né, que você pode encontrar aqui no www.povray.org, né. Então, vou pedir que vocês baixem, né, e se familiarizem um pouco com esses 2 softwares para poder ser utilizados no restante do curso. Tá? Bom, muito obrigado então, até a próxima aula, nós aguardamos vocês na aula 2.